Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando hoje mais uma aula de gestão de materiais. Hoje eu vou trabalhar especificamente especificação e codificação. A especificação e a codificação, elas são fundamentais e você vai perceber que ela dialoga entre si, né? Os dois conceitos, que na verdade são dois objetivos da gestão de materiais, elas estão vinculadas e elas ajudam tanto no estoque, quanto no processo de ponto de pedido, quanto no inventário, quanto na auditoria. Ou seja, tudo que você viu até agora no curso só é possível desde a relação com o fornecedor, até o processo de compra, até a política de armazenagem e de estoque. Ou seja, praticamente tudo que eu desenrolei com você em todas as aulas que você assistiu, só é possível se eu tiver uma relação de equilíbrio entre especificação e codificação. E então, em primeiro lugar, saiba que são objetivos de gestão de materiais, e esses objetivos de gestão de materiais, eles são primários, né? Porque sem eles eu não posso fazer nada do processo, que é compra, recebimento, armazenagem, movimentação interna, uso e reposição. Então, são princípios basilares da gestão de recursos materiais. Vem comigo, vamos desenrolar aqui os objetivos totais, né? Você já trabalhou em outros momentos comigo os objetivos. Agora eu vou desenrolar os objetivos e qual é a relação deles com os dois finais aqui, tanto a especificação quanto a codificação. Bom, começando pela catalogação. A catalogação é você unificar em algum elemento físico ou digital todos os itens do seu estoque. Tome cuidado, porque todos os elementos que eu vou trabalhar com você não podem ser analisados do ponto de vista do elemento. Ou seja, quando eu tenho um apagador no meu estoque, eu não estou analisando este apagador, estou analisando o item apagador. Então é possível, por exemplo, que eu tenha um item no meu estoque zerado. Né? Tem lá o item apagador, só que por alguma questão específica da organização, eu não tenho nenhum apagador em estoque. Então eu nunca penso no objeto, eu penso no item. E a catalogação é você ter todos os itens do seu estoque unificados. É o catálogo Avon, é o catálogo Jequiti, é o catálogo de peças de uma autopeça. Né? Então você vai para uma autopeças e a primeira coisa que o balconista faz é olhar o catálogo do fabricante do seu veículo para ver qual o código da peça. Então isso é a catalogação. Em São Paulo tem uma autopeça chamada Só Francês. Os caras trabalham só com Peugeot e Renault. Então você chega lá na autopeça e pelo preço eu acho que não tem nota fiscal. Chama Só Francês, então só trabalham com Peugeot e Renault. Então você chega no balcão, a primeira pergunta que o balconista faz, nem te dá bom dia, é Peugeot ou Renault? Aí você fala Peugeot ou Renault, aí ele pega o catálogo da Peugeot, ou o catálogo da Renault. O catálogo do fabricante tem todos os itens no estoque da autopeça daquele fabricante, e aí no catálogo ele procura. Então a definição, você vai perceber, né, nós, como eu já falei para você, nós trabalhamos esses itens em momentos diferentes, agora eu vou desenrolar eles vinculado à especificação e codificação. Bom, começando com a catalogação, na verdade, quando eu monto um catálogo, eu tenho, portanto, a seguinte definição. É a unificação física ou digital. Nada impede o meu catálogo ser um catálogo online. Nada impede o meu catálogo ser um catálogo igual ao Alphacom ou ao AIP. Quando você entra no site do Alphacom, quando você entra no site do AIP, tem lá o catálogo de cursos, tem o catálogo da editora Alphacom das publicações, as apostilas do AIP e assim por diante. Então o catálogo ele pode ser um catálogo digital num site, ele pode ser um catálogo no Excel, ele pode ser um catálogo num banco de dados, por exemplo, em SQL, ou ele pode ser um livro como o bom e velho, todo mundo conhece, catálogo Avon. Então essa é a catalogação. Depois a simplificação. Você já imaginou o problema que teria se dentre os itens do estoque constasse apagador para quadro branco e também constasse lá em outro lugar apagador felpudo para quadro de canetão? O que iria acontecer é que alguém iria comprar duplicado, porque se você tem dois itens no estoque que correspondem ao mesmo objeto, você tem a duplicidade. E a simplificação é evitar a duplicidade. É você ter singularidade na listagem dos materiais. Né? Então, simplificar é você unir em singularidades aquilo que pode ser duplicata. E é muito comum num órgão público,
porque, na verdade, as pessoas que cuidam do estoque, que cuidam da gestão de materiais, elas mudam muito de acordo com a gestão, de acordo com o governo e os servidores de cargo em comissão que estão lá, enfim. Então é muito comum a pessoa que cuida do estoque de uma organização pública ou privada mudar, né? Então se muda a pessoa, aí você tem mudança de paradigma e de contexto. Então a simplificação é você evitar a duplicidade, é você trabalhar de forma unitária os elementos, é você ter singularidade para evitar duplicata para compra duplicada. Bom, depois a normalização. Ó, deixa eu falar uma coisa. Normalização é você seguir algum padrão, é você seguir norma técnica. E a normalização do Brasil é estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E qual a importância da existência da ABNT e da normalização? Por exemplo, eu tive um aluno no curso presencial São Paulo do Alphacom, que ele era marceneiro. Né? Ele é jovem, mas marceneiro não é uma profissão jovem, mas ele herdou a marcenaria do pai dele. E aí chegou um cara lá com um berço, né, para bebê, adaptado para apartamentos e tal. Aí ele fez o berço que o cara levou o projeto, ele pediu o projeto, o cara deixou o projeto com ele, e ele começou a fabricar esses berços meio que adaptados, né, para pequenos ambientes. E começou a fazer muito sucesso esse berço. E ele começou a vender muito lá na marcenaria dele. Só que berço e qualquer móvel para criança de 0 a 3 anos tem padronização ABNT por questão de segurança, né? E aí chegou lá o fiscal, pediu lá a padronização, deu um tempo para ele se padronizar, só que para padronizar o berço para as normas ABNT, ele teria que comprar muito material, muito maquinário e não valia a pena, então ele parou de fabricar. Então essa é uma dos exemplos do porquê existe a normalização, né? Por conta, por exemplo, das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Bom, também a normalização, ela define algumas coisas para concurso público, né? O TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, tem segunda fase que é prova de digitação. E nos editais do TJ, tanto o capital São Paulo quanto o interior, está explícito lá, teclado padrão ABNT2, ou seja, a normalização é você que seguir um padrão e no Brasil são as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Bom, depois a padronização. Padronizar é você seguir uma regra. Por exemplo, se os itens do meu estoque eles estão descritos por cores, então é o chamado padrão farmacêutico. Se os itens estão definidos por números, então são números. Por palavra-chave, palavra-chave. Por 5 códigos, 5 códigos. Eu preciso ter um padrão, eu preciso ter um método. Por exemplo, quando você conhece a padronização de medicamentos, o chamado padrão farmacêutico. O chamado padrão farmacêutico, que é o padrão de cores, ele estabelece lá claramente, né, que se você tiver um medicamento vermelho, é um medicamento com tarja vermelha ou tarja preta, você só compra com receita. Então isso é padronizar. Padronizar é você estabelecer um procedimento e uma regra a ser seguida. Bom, depois vem os dois elementos. Então, na verdade, especificar e codificar são meio que as resultantes de todos esses elementos, né? Especificação é você dizer tudo o que é necessário dizer sobre o item. Por exemplo, não adianta eu chegar para você e pedir que você vá na farmácia comprar um medicamento para mim. Você precisa saber qual é o medicamento. Então, o que é especificação? É a descrição em que você dá todas as informações necessárias para que identifique-se o produto. Eu vou detalhar, porque a aula de hoje é particularmente sobre especificação e codificação. Então, eu só estou pontuando aqui os objetivos para que a gente particularize os dois final. Você já trabalhou isso em aulas passadas, agora eu só estou aprofundando especificação e codificação. Então, a especificação é eu dar todas as informações sobre o item. E, finalmente, a codificação é você criar um código com caracteres estabelecidos para identificar o produto. Então, dito isso, apresentados os objetivos, vamos agora particularizar tanto especificação quanto codificação. Vem comigo. Começando pela especificação. Bom, eu peguei o exemplo de pedir para que você comprasse um remédio na farmácia para mim, né? E no exemplo que eu dei, eu fui muito pontual. Eu disse que especificar é quando você faz a descrição, dando todas as informações necessárias sobre o item.
Então, quando você dá todas as informações necessárias sobre o item, você faz uma descrição do produto. Então, a descrição do produto estabelece exatamente isso. Dar todas as informações necessárias sobre o item. Nem um ponto a menos, nem um ponto a mais. Essa descrição, ela não pode ser muito detalhada. Porque se ela for muito detalhada, ela se torna pouco prática. Então, tome cuidado, porque a especificação não é todas as informações do item. Porque se eu der todas as informações do item, o item vai ter 5 páginas. É todas as informações necessárias. Por exemplo, McDonald's, Big Mac, bacon, batata grande, refrigerante grande. José, FMJ. Então, na verdade, se eu peço para você comprar um lanche no McDonald's, a descrição necessária só vai até o refrigerante. Você não precisa ter a informação que o João vai ser o funcionário que vai te atender, que ele foi o funcionário do mês em janeiro. Então, na verdade, tome cuidado, porque a descrição é dar todas as informações necessárias e não todas as informações sobre o item. Tome cuidado com isso. Bom, essas informações, elas precisam ter tradução. E o que é ter tradução? É você evitar exageros técnicos. Por exemplo, quando existe um manual do produto de um automóvel, de um telefone celular, de um computador, esse manual ele precisa ter informações adaptadas. Se tiver só informações técnicas, a maioria das pessoas não vai entender. Então, a tradução ela é evitar, por exemplo, o uso exacerbado de linguagem técnica, de termos e códigos, porque senão ele não é traduzível. E essa tradução, ou seja, você viu que eu pus Mac, blá 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 blá? Então, essa tradução, ela precisa necessariamente ser tanto para o público interno quanto para o externo. O público interno é evidente, né? É para manipulação do conteúdo. E o público externo é justamente para que seja possível a compreensão do consumidor. Então essa é a especificação. Numa única definição, dar todas as informações necessárias sobre o item. Tranquilo? Vem comigo, vamos desenrolar agora a codificação, que é mais importante, tem caído mais em concurso e tem essa relevância maior. A codificação é quando você utiliza um conjunto de caracteres para descrever o item. E dentro de uma lista de estoque, o código é único. Tome cuidado com isso. É como se fosse uma chave primária, né, no banco de dados. É como se fosse o CPF. Né? Duas pessoas não têm o mesmo CPF. Então, a codificação é uma combinação alfanumérica, é uma combinação de caracteres único que identifica aquele item no estoque. E essa codificação, ela pode ser numérica. Se ela for numérica, teve uma aula em que eu trabalhava a gestão de recursos materiais e que o aluno ele não entendia, como eu dizia para ele, que a numérica é a codificação mais básica existente. Ele dizia, Rezende, mas como é a mais básica se os números são infinitos? Na verdade, os números são infinitos, mas os caracteres numéricos não são infinitos, são apenas 10, de 0 a 9. Então, imagine o seguinte para a gente entender o que é a codificação. Imagine que eu tenha 4 campos. Então, eu tenho 4 campos e na minha organização eu tenho 4 caracteres a serem inseridos para cada produto. Então, você concorda que se eu utilizar a numérica, dentro de cada campo eu só posso utilizar 10 caracteres? De 0 a 9. Então, a numérica ela permite que eu utilize 10 caracteres. A alfabética, 26 caracteres, as 26 letras do alfabeto. Então, a alfabética permite que eu utilize 26 caracteres. Ou seja, em cada um desses campos eu tenho 26 caracteres para serem utilizados em cada campo. A alfanumérica utiliza os 26 mais os 10, né? Ou seja, 36 caracteres. E a hexadecimal? Porque hexadecimal se estuda muito na informática, por exemplo, né? O hexadecimal, por exemplo, é você utilizar de 0 a 9 e de A a F. É por isso que é hexa, né? Se o Brasil não tivesse perdido da Bélgica, se o Renato Augusto não tivesse perdido aquele gol desgraçado na cara do goleiro, o Brasil talvez fosse hexa. E se o Brasil talvez fosse hexa, ele teria o 6º título mundial.
Então, o hexadecimal é quando você utiliza apenas 6 letras, A, B, C, D, E, F. Então, o hexadecimal ele permite que eu utilize os 10 números, né, de 0 a 9, e as 6 letras do alfabeto. Portanto, 16. Bom, você concorda comigo que se em cada campo eu posso utilizar 36, a codificação alfanumérica é a mais complexa, é a de mais alto nível, digamos assim. E a numérica é de mais baixo nível, porque permite a menor quantidade de combinações em cada caractere. Tome cuidado, porque isso já caiu mais de uma vez em prova, tanto na FCC quanto na CESP-UNB. Bom, e existe também o SKU. O que é o SKU? É a unidade de manutenção de estoque. Então, SKU é a unidade, né, no inglês, na tradução literal, de manutenção de estoque. Estoque. Eu peguei um SKU real, viu? Peguei um SKU da internet para você entender do que se trata. Eu estava dando aula sobre codificação, e aí dentro da codificação existe o SKU, né, que é a unidade de manutenção de estoque. E uma aluna comentou que ela trabalhava na Netshoes, essa empresa de venda de sapatos online. Ela falou, Rezende, eu trabalho na sede da Netshoes aqui em São Paulo. E você chega na sede da Netshoes, a Netshoes é uma loja business, né? É uma loja virtual. Só que tem um estoque, né? E ela trabalhava no estoque. E ela falou que tem um monte de caixa branca, né? Então são todas caixas brancas, não tem logomarca, não tem identificação do fabricante. Só que todas as caixas têm um SKU no cantinho assim. E aí através do SKU que você sabe qual produto que você tem que pegar. Eu não sei se você já, na sua cidade, se for litorânea, é óbvio, né? Você já foi no porto. Aqui pertinho de São Paulo tem o Porto de Santos, que é um porto enorme. Eu já fui 2 vezes no Porto de Santos, e lá o que impressiona são aqueles containers, imensidão de container. Você imagina se os responsáveis pelo Porto de Santos fossem ter que abrir todos os containers para verificar o conteúdo. Então, cada container tem um códigozinho, que é um SKU, que é um código único, né, de manutenção de estoque, e através daquele código de uma regra, você identifica qual item sem precisar abrir o container. As empresas que trabalham com volume muito grande de estoque têm curso sobre SKU, tem manual sobre SKU, para que o funcionário consiga identificar o SKU. Olha um SKU que eu peguei de fato da internet. Um SKU que eu peguei de um exemplo real. Esse é um SKU. E olhando para esse SKU, ele é o quê? Ele é alfanumérico, alfabético, hexadecimal ou alfanumérico? Ele não é hexadecimal, porque ele utiliza letras que vão além do A, B, C, D, E, F. Ele é alfanumérico, ele utiliza todas as letras e todos os números. Portanto, o SKU ele tem que ser de mais alto nível. Ou seja, o SKU ele precisa ser alfanumérico. Olha como é o SKU diz tudo. Leve, é o fabricante Leves. Jeans, qual o produto? Slim, eu não sabia disso, mas um aluno me falou, tem um tipo de calça chamada Slim. Essa é a informação que eu não possuo na minha vida, porque para mim calça é calça. Então, Leves o fabricante, Jeans o produto, Slim o modelo, 36 o número e Green a cor. Ou seja, uma calça Slim verde 36. Você percebeu que o SKU, ele dá todas as informações que eu preciso? Dá todas as informações sobre o item. Tranquilo? Então esse é o SKU, essa é a estruturação do SKU. Bom, e finalmente, vamos agora para os atributos. Cuidado, uma coisa são os objetivos, outra coisa são os atributos. Objetivos, todos os materiais devem ter. Agora, atributos, alguns podem ter, outros não. Então, quais os atributos? Qual a definição de atributos de um material? Bom, em primeiro lugar, a abrangência. Porque é necessário que eu tenha abrangência na gestão de materiais. Se eu não tiver abrangência, eu só adquiro aquele determinado produto. Se eu não tiver abrangência, eu não terei flexibilidade. Por exemplo, a abrangência é você ter uma descrição que não seja muito particular e muito específica. Por exemplo, imagine que se eu fizesse uma descrição desse item. Aí seria apagador para quadro branco, com risco horizontal, com botão aperte, com abertura lateral, com 3 rachuras, chamada pilot. Se fosse essa a descrição, eu só poderia comprar esse. E se não tivesse esse, eu não poderia comprar outro. Tem muito golpe por aí de licitação. Na verdade, nós vivemos uma fase do Brasil engraçada,
lamentavelmente engraçada, né? E que, assim, né, político põe dinheiro na cueca, político põe dinheiro na mala, mas, na verdade, os piores, se eu posso dizer assim, é aquele que rouba, usa a lei, usa a regra para roubar. Então, olha como eu posso fazer uma descrição de um processo licitatório direcionando para determinado produto sem roubar. A Câmara Municipal de uma cidade do interior de São Paulo foi identificado que na licitação eles queriam favorecer a Volkswagen na troca de automóveis para os vereadores. Só que ninguém fez esquema. Simplesmente na descrição do item da melhor técnica para licitação, eles foram tão detalhados que só a Volkswagen pôde oferecer o automóvel. Então a abrangência é você ter uma classificação, é você ter uma codificação que permita você ter vários fornecedores e não te obrigue a ter sempre o mesmo fornecedor. Depois, a simplicidade. Não confunda simplicidade com simplificação. A simplificação é um objetivo e a simplificação é o evitar a duplicidade. Já a simplificação. Já a simplicidade é o ter uma linguagem clara sobre o produto. É o não ter uma linguagem que não seja universal. Essa é a simplicidade. E, finalmente, a flexibilidade. Você é inflexível sobre algum produto? Nós, pessoas físicas, podemos ser inflexíveis, né? Eu só tomo tal refrigerante, eu só compro tal cornflakes, e assim por diante. Então, na verdade, nós podemos, quando se trata de preferências pessoais, ter fidelidade sobre uma marca, mas uma empresa não pode. Porque você não pode ter dependência de um fabricante. Então, a flexibilidade é você se adaptar a outras marcas, a outros produtos, outros modelos, se não existir aquilo que você quer. Deu para entender? Então, esses são os conceitos vinculados, de forma direta e indireta, à especificação e codificação. Esses termos, eles são muito comuns em prova. E você vai perceber que é muito comum nas bancas organizadoras a confusão dos termos. Né? Apresenta um objetivo dizendo que é atributo, apresenta um atributo dizendo que é objetivo, apresenta a definição de um atributo em outro atributo. Então, para a gente pontuar, para a gente estabelecer, vamos desenrolar as questões. Né? São nas questões de prova que você percebe qual a definição e quais os termos. Então, vem comigo. Aí no seu material você tem algumas questões, todas as questões de múltipla escolha, né? Já que, afinal de contas, a principal banca organizadora de concursos de tribunais é a FCC. Hoje eu vou trabalhar com você exclusivamente questões de múltipla escolha, para você perceber como esses conceitos caem em prova. Então vamos lá, vamos imediatamente para a leitura da primeira questão. Analise as proposições a seguir, referentes à especificação e à codificação de materiais. 1. A especificação de materiais propicia, entre outras, facilidades às tarefas de coleta de preços, cuidados no transporte, na identificação, na inspeção, na armazenagem e na preservação de materiais. 2. A codificação de materiais tem o objetivo de diminuir o número de itens no estoque, evitando a variedade de materiais da mesma classe. 3. Os planos de codificação seguem, de um modo geral, o mesmo princípio, dividindo os materiais em grupos e classes de materiais. 4. O sistema de codificação decimal dos materiais divide o universo de materiais em grandes grupos, de acordo com sua estrutura, e é composta por 11 dígitos, sendo os últimos 4 dígitos para identificar a classe do material. E pede para identificar a alternativa correta. Então vamos voltar para verificar qual aqui está correta e qual não está. Então voltando aqui. Primeira questão. Primeira afirmação, melhor dizendo. Né, para depois a gente verificar a alternativa correta aqui. Primeira afirmação. A especificação de materiais propicia, entre outras, facilidades às tarefas de coleta de preço, cuidados no transporte, na identificação, na inspeção, na armazenagem e na preservação de materiais. Perfeito, porque afinal de contas, como eu falei, a especificação é você dar todas as informações necessárias sobre o item. E quando você dá todas as informações necessárias sobre o item, você propicia coleta de preço, transporte, cuidado no transporte, identificação, inspeção e armazenagem. Eu não falei para você que especificação e codificação eram a base de tudo que eu falei nas aulas anteriores? Então essa afirmação está correta. 2. A codificação de materiais tem o objetivo de diminuir o número de itens no estoque, evitando a variedade de materiais da mesma classe. Não, como eu comentei com você, isso é a simplificação.
e não a codificação, porque o objetivo que determina não haver pluralidade e duplicidade é a simplificação. Errado. 3. Os planos de codificação seguem, de um modo geral, o mesmo princípio, dividindo os materiais em grupos e classes de materiais. Perfeito. A codificação é única e ela estabelece grupos e classes. Quarta afirmação. O sistema de codificação decimal de materiais divide o universo de materiais em grandes grupos, de acordo com sua estrutura, e é proposta por 11 dígitos. Não, é proposta por 10 dígitos, de 0 a 9. Errado. Então a afirmação correta é a 4. É a D, melhor dizendo. As afirmações são apenas a 1 e a 3 estão corretas. Próximo. Nas diversas organizações, sejam elas públicas ou não, os materiais são classificados seguindo os mais diversos critérios. A classificação é o processo de aglutinação de materiais por características semelhantes. A etapa de classificação de materiais, responsável pelo estabelecimento de normas técnicas para os itens de material em si, ou para seu emprego com segurança, é denominada a normalização. B. Codificação. C. Aglutinação. D. Reformulação. E E. Reordenação. Então essa questão no seu enunciado, ela diz que classificar é agrupar por similaridade ou por semelhança, perfeito. Esse é o princípio básico, né, da classificação de materiais. E diz que na etapa de classificação de materiais, quando você tem a ver com normas técnicas, lembra que eu falei que no Brasil o estabelecimento de normas técnicas é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas? Portanto, quando você fala de norma técnica de ABNT, você tem a ver com a normalização. A alternativa A, portanto, é a correta. A codificação, a aglutinação nem objetivo é, né? Nem reformulação e reordenação. Então, por eliminação, a gente já poderia eliminar C, A, D, A, E, que não são objetivos nem atributos. Alternativa correta A. Próximo. A classificação de materiais busca uma ordenação que permita a melhor gestão dos materiais em um dado processo. Um bom sistema de classificação deve possuir os seguintes atributos: A. Simplicidade, precisão e abrangência. B. Abrangência, flexibilidade e praticidade. C. Praticidade, durabilidade e precisão. D. Durabilidade, simplicidade e precisão. E. Precisão, praticidade e maleabilidade. Você viu comigo? O último tópico, na verdade, que nós trabalhamos é que os atributos são a abrangência, a simplicidade e a flexibilidade. E tem que se tomar cuidado, porque essa questão ela tem muitos termos sinônimos, né? Por exemplo, olha o que a alternativa A diz. Simplicidade, precisão e abrangência. Precisão não. Na verdade, precisão não é um atributo de materiais. Então tá errado. A B, abrangência, perfeito, né? Você não pode ter especificação, não pode ser limitador. Flexibilidade, se não tiver o item que você procura, da marca que você procura, você pode buscar outro. E praticidade. Praticidade, para recursos materiais, é sinônimo de simplicidade. Porque, afinal de contas, quando eu simplifico, eu sou prático. Então aqui está correto e tem um termo associado sinônimo, né? Praticidade. Alternativa correta B. A C fala de praticidade, durabilidade e precisão. Durabilidade e precisão não são atributos. A D fala de durabilidade, que não é atributo, simplicidade, que é atributo, e precisão, que não é. E aí fala de precisão, que não é, praticidade, que não é, e maneabilidade. Então, na verdade, a alternativa correta é que apresenta os três atributos: abrangência, flexibilidade e praticidade, ou simplicidade. Alternativa B. Vem comigo, olha só. Então, na verdade, na aula de hoje, eu trabalhei os objetivos e atributos particularizando aqueles que são os dois centrais. A especificação, que é você dar as informações de forma traduzível para todos, tanto para o público interno quanto para o público externo. E a codificação, que pode ser alfabética, que pode ser numérica, que pode ser alfanumérica, pode ser hexadecimal, que representa ter um código único, um CPF, um RG para cada item. E o método do SKU, da unidade de manutenção de estoque, é você dar informações sobre o fabricante, sobre o item, detalhamento do item e assim por diante. Então, eu espero que nas questões você tenha entendido como isso cai na prova.
é um termo importante porque é ele que possibilita a compra, movimentação externa, uso, reposição de estoque, ponto de pedido, e percebido que esse tema ele é recorrente, tanto na FCC quanto na CESP, nas suas provas de tribunais que vier a ter gestão de materiais. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência em ficar aqui até o final. Força e honra, estou com você até a sua aprovação.